O teor desse encontro, todos os dias, é que Deus vive para você. Ou seja, Deus quer ser seu Pai, de verdade. Pai, agradecemos a Ti por Tua fidelidade, por Teu amor, por Tua graça. Ajude-nos para que possamos conhecer a Ti como Tu és. Em nome de Jesus. Eu não digo em nome de Jesus por hábito. Tudo o que eu sou e eu tenho é por causa de Jesus. Deus teve tanta compaixão de Bernardo que ele tomou um corpo para viver o que Bernardo não pode viver. Por que Bernardo não pode viver? Porque todos nós nascemos na morte de Adão. E hoje, no início desse evento, como eu disse, o teor é Deus vive para você. Será que você deixa Ele viver para você? Vamos, para iniciar, começar isso em 3 partes. A primeira parte é que me assusta. O que Adão fez para viver no paraíso? Você sabe? Gostei. Alguém sabe? Tem coragem de dizer nada. Não. Adão foi feito como você, como eu, feito da terra. Mas Deus não nos criou como formado de terra. Deus nos criou com o seu próprio Espírito. E observando eu os telefonemas que eu recebo, os e-mails que eu recebo na internet, eu vejo que as pessoas não sabem que Deus fez você, eu, todos nós. Deus nos criou como Deus. Eu tenho muita dificuldade de ajudar as pessoas a viver deixando Deus
fazer tudo para eles. Por isso que, no início, só para fazer o teste, eu perguntei por que a criança não tem problema. Ele não tem problema porque ele tem um pai. E se, eu não vou fazer, pode ficar sabendo. Se eu perguntar a vocês, para levantar a mão se tinha problema, eu sei que todo mundo ia levantar a mão. Eu não vou fazer isso, que eu não estou querendo fazer espetáculo. Eu tenho uma necessidade no meu íntimo de ajudar você a viver como eu vivo em Deus. Todo dia eu desço lá da montanha para o escritório a pé. E quando eu vou descendo, de vez em quando eu vejo pessoas que me observam. E um destes senhores que estava varrendo na rua, ele me perguntou: senhor, eu vejo você descer todo dia, lá da montanha. Quantos anos o senhor tem? Claro que eu tinha que confessar. E ele disse: mas você não anda como pessoa de 88 anos. Não. Sabe por quê? Porque Deus é minha vida e Ele não tem 88 anos. Deus vive para ser sua vida. Deus vive para você. Por quê? Vou lhe fazer a pergunta. Não procure me responder, porque você não sabe, como eu também não sei. Por que Adão, que tinha o Espírito de Deus, porque ele morreu? E a primeira parte dessa conversa nossa hoje me assusta. Como é que um homem como Adão, criado com o Espírito de Deus nele, como ele podia morrer? Como? Por causa da ousadia do diabo. Mesmo que você, dentro do seu íntimo, pensa que você conhece Deus, tome muito cuidado, porque o adversário tem um objetivo: afastar você de Deus. Como é que ele consegue afastar Adão de Deus? Quando Satanás, na forma daquele animal bonito, conversou com a Eva, a mulher de Adão, ele fez com que
ela tivesse interesse em Deus. E disse: mulher, Deus tem falado alguma coisa com você? Deus tem falado uma coisa com você? Pessoalmente, eu não estou falando coletivo, eu estou falando você. Deus vive para você. Ele tem um objetivo. Ele quer que você vive com Ele para todo sempre. Mas eu observo que as pessoas não sabem que esse momento nosso aqui na Terra é passagem para a eternidade. As pessoas não têm ideia de o que é eternidade. Por quê? Não sabem. Porque tudo aqui tem fim. Mas a eternidade não tem fim. Deus, na Virgem Maria, tomou um corpo humano. Porque todos nós, descendentes de Adão, como somos, eu não sou animal, eu não creio na evolução, eu não vim de animal. Eu vim de um homem que Deus pôs o seu espírito naquele homem. Mas eu perguntei, por que Adão morreu? Ele morreu porque Deus era a sua vida e ele não quis mais. Eu falei que nós vamos considerar esse Deus vive para você em 3 partes. Agora abre a sua Bíblia. Romanos capítulo 1. É muito fácil você achar. Romanos, depois de Atos, depois dos Evangelhos. Romanos 1, 21. Isso nos traz a segunda parte desse ensino de hoje. Romanos 21, 21. Observe bem verso 21. Falando de Adão e de Eva. Tendo eles conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Observe, eu vou repetir de novo, para aqueles que não têm Bíblia, ou não sabem ler. Porque eu sei ler, não como está escrito, eu sei ler como Deus me diz. Eu quero que você lê assim. Jesus, eu estou saindo disso um pouquinho agora.
Jesus conversou com um grupo de judeus e disse assim: examinais as Escrituras, porque acreditam. Eu não estou falando de você, o que você acredita. Todo mundo acredita em Deus. Eu estou tendo fé. Eu quero que você tenha fé em Deus para resolver todos os seus problemas, todos os santos dias. Um jovem conversou comigo aí, um pouco antes de começar aqui. E eu perguntei a ele onde ele estava na escola. E ele está preparando para a faculdade. Eu já fiz vestibular muito para os jovens que querem fazer faculdade. Coitado deles. Não tem ideia de como é que faz. E eu falei com esse jovem, ele está aqui. Falei, não se preocupa. Você não tem experiência de vida. Mas Deus vai mostrar você. Se você agradecer a Ele, Deus mostra a você qual é o curso que deve fazer. Eu falo disso porque não são poucos os jovens que chegaram para mim na faculdade e disseram: professor, eu fiz a coisa errada. Eu fiz pedagogia. Eu não quero fazer pedagogia. E outras coisas também. Não. Hoje, vocês estão aqui porque vocês precisam acertar como se vive aqui na Terra. Você não sabe. Eu também não soube. Observa Romanos 1:21 de novo. Tendo já conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios inteligências, raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E Adão passou isto para todos nós. Eu creio que vocês estão aqui não para ouvir Bernardo, não para ver os outros irmãos. Espero que não. Porque isso não te leva a nada. O que você precisa é o que eu, depois de muitos anos, descobri. Como é que Deus vive para mim. É muito interessante. Observa Atos, capítulo 17, desculpe. Volta algumas folhas. Atos 17. Verso 24. O Deus, Atos 17, 24.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Oh! Deus é Deus sobre a terra para você. Eu acredito que vocês estão descobrindo cada dia mais há mais corrupção no mundo. É muito difícil você fazer negócios honestos hoje. É muito difícil você fazer qualquer coisa desligado da corrupção. A corrupção no homem anda solto. Por quê? Por quê? Oh, irmão, eu nunca pensei nisso. Começa a pensar. Antes que você faz qualquer coisa na terra. Eu digo qualquer coisa, porque todos nós vivemos cada dia fazendo coisas. Eu estava lendo Atos 17, a partir de 24. Continua. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele não precisa do seu dinheiro, ele precisa de você. Só isso. Para que ele precisa de você? Para ser seu pai. Para poder resolver o que você não pode resolver. Para ele viver para você. Às vezes, eu tenho ouvido as pessoas falar com a irmã Glória e irmão Eduardo, que eles não têm problema, porque eles estão com Bernardo. Coitados. Coitados. Não. Eu agradeço a Deus todo santo dia, porque Ele está cuidando da minha família aqui no Brasil. E agradeço a Deus. Isso vai assustar você. Você vai pensar que eu sou totalmente doido. Mas eu sou muito mais doido do que você pensa. Eu agradeço a Deus todo santo dia para cuidar dos minha família lá na Inglaterra. Eu não posso cuidar deles, mas eu conheço um que cuida deles. Vou sair de tudo que eu estava querendo dizer. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: Abraão, eu quero que você deixe toda a sua parentela, parentes atrás. Sai da sua terra, do teu parentesco,
para vir comigo. Cada um de nós temos que viver sozinho para Deus. Deus é pessoal, Ele não é coletivo. Você precisa conhecer o Deus que cuida de você, não de sua família. Deus cuida de minha família, sim. Tanto a família aqui, que Ele me deu, quanto a família na Inglaterra. Mas eles não são religiosos. Quando Satanás procurou Eva, ele só sabia que ia arrumar o que ele queria. Ele queria destruir a Eva. Ele sabia que ele precisava de usar uma maneira muito sutil, uma coisa enganosa. Então ele perguntou, Eva, Deus tem falado uma coisa com você? Ela disse sim. Ele falou assim, assim, assim. Isso deu oportunidade ao diabo contrariar. E ele disse, Deus disse que se você comer daquela fruta, daquela árvore, você vai morrer. Não vai morrer, não. Alguns de vocês que estão sentados ali, ouvindo o que Bernardo está falando, Satanás está te dizendo, ele é louco, não escuta o que ele fala. Eu não estou falando com você o que eu aprendi, eu estou falando o que Deus me diz. Presta atenção, para você não cair em mentiras religiosas. Abre a sua Bíblia agora. Eu já sei que não terminei de ler 17 Beatos, mas vai para Provérbios 14. Provérbios, Velho Testamento, o que vocês mais gostam. Provérbios 14. Verso 12. Provérbios 14, verso 12. Há um caminho que o caminho é a maneira de viver. Há uma maneira de viver que aos homens parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quando ele fala morte aqui, é morte eterna. Existe vida eterna, existe morte eterna. Vida eterna é viver para todo sempre com Deus. Morte eterna é viver longe de Deus para todo o sempre. A opção é sua. Você faz o que quiser. Em Romanos, aquele que lemos, Romanos 1,
21. Lemos que Adão e Eva não foram gratos a Deus pela vida que Deus lhes deu. Você é grato a Deus pela vida que você tem? Ou está procurando fazer da morte que você recebeu como é vida? A morte que recebemos de Adão só cria problemas para nós. Eu disse no início, se eu perguntar se você tem algum problema, todo mundo levanta a mão. Por quê? Por que você tem problema? Porque você não conhece o Deus que vive para você. Vive em seu lugar, em sua condição. Como eu disse, as pessoas pensam que Glória e Eduardo não têm problemas. Eles têm um monte de problemas. Só que eles aprenderam como eu. Eu tenho problemas como qualquer outra pessoa. Mas, sendo que Deus vive para mim, eu já não fico com os problemas. Uma irmã me ligou no telefone e disse para mim: irmão, eu tenho uma terrível dor de garganta há dias. Eu disse: é mentira, filha. Ela pensou que eu estava dizendo que ela estava mentindo. Não. Deus não fez você para ter dor de garganta. Oh, irmão, é uma coisa simples assim. Deus cuida disso. Para você não. Porque você não conhece o Pai que vive para você. Você sofre toda espécie de problema. Aquele homem, quando eu estava descendo para o escritório, que me perguntou: meu senhor, desculpe, mas quantos anos o senhor tem? E quando eu disse quantos anos, ele disse: e o senhor anda assim todo dia? Claro. Por quê? Porque o Deus que cuida de mim não tem 88 anos. Ele é o Deus eterno. E Ele me criou para a eternidade, não para a terra. Mas o que Ele criou me dá a condição mesmo na terra. Que condição é essa? Vai para Apocalipse, capítulo 3. Lá, o último livro, é mais fácil para você achar, né? Apocalipse 3. Eu vou ler 2 versículos aqui. Versículo 17 e 18. Tu dizes, não o outro sentado perto de você, você mesmo.
tu dizes dentro de você: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É isso que Deus diz. Está escrito aqui. Não fui eu que disse. Eu não inventei isso, não. Deus está querendo ajudar você a ver a sua real situação. Conta bancária. Eu fui treinado na Inglaterra em todas as coisas do Bolsa de Valores. Eu entendo Bolsa de Valores. Graças a Deus eu não preciso nada disso. Sabe por quê? Que eu aprendi verso 18. Que Deus está dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez espiritual. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja o quê? Veja sua conta bancária? Não. Veja o Deus que quer cuidar de você em tudo. Uma vez eu mencionei que eu fui treinado em Bolsa de Valores. Uma vez eu estive em Filadélfia, nos Estados Unidos. E o amigo meu, que era muito rico, ele disse: Bernardo, vamos passar na Bolsa. Quando passamos na Bolsa, ele ficou totalmente fora. Eu perdi $25 mil hoje. Quer dizer, caiu tudo. Só $25 mil. Eu tenho muito mais do que isso. Eu não tenho nenhum tostão. Não preciso de nenhum tostão. Como é que você faz compras, Bernardo? Com o dinheiro que Deus me dá. Deus te dá dinheiro. Deus cuida de mim. Você crê nisso, Bernardo? Não, eu não creio nisso, não. Eu sei que é assim. Porque eu vivo assim. Você pode viver como Adão. Quando Adão rejeitou Deus, que fez todo o paraíso para ele. Mas quando ele rejeitou Deus,
Deus o chamou e disse: Adão, tu sabes o que fizeste? Tu sabes onde estás? Adão não respondeu. Mas Deus então disse: você não quer eu na sua vida. Então você vai daqui para frente cavar o chão para poder comer. Oh! Quer dizer, Bernardo, você está querendo que eu fico à toa? Eu não fico à toa. Eu não cavo o chão. Eu agradeço a Deus, porque Ele cuida de todos os aspectos da minha vida. Eu digo todos os aspectos. Tem um médico aqui. Ele sabe como é que é problemático o corpo. Eu quero dar testemunho para você que tem qualquer problema físico. Você tem um problema físico porque você não conhece o Deus que vive para você. Quando eu, com minha pouca idade, tenho qualquer problema físico, eu tenho um médico que mora dentro de mim. Ele é o médico dos médicos. Ele é criador do meu corpo. E eu digo a ele: Deus, eu tenho problema aqui ou ali ou na cabeça. Eu agradeço a ti, Deus, porque tu não me fizeste assim. Tu me criaste perfeito. E agora, eu agradeço a ti o corpo são, como tu me criaste. Oh, Bernardo, você está exagerando. Não, eu aprendi que o problema de Adão e Eva, que eles dizem que conheceram a Deus, mas não agradeceram a Ele como Deus. Você conhece Deus? Eu disse para vocês que o teor desse evento, e para não cansar vocês muito hoje, que tem o teor é Deus vive especialmente para você. Quantos problemas Deus tem? Nenhum. Só você. Só você. Sou eu. Eu sou o meu próprio problema. E você? Romanos 1:21 fala de uma decisão que Adão e Eva tomaram. Não agradeceram a Deus por o que Ele é para eles. Você agradece a Deus? Talvez vai para Colossenses capítulo 4. Colossenses, depois de
Efésios, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Um dia, Jesus falou uma parábola de 2 homens que foram ao templo. Um fariseu e o outro publicano. Isso você acha em Lucas 18, mas não precisa olhar agora. O fariseu é como muitos de nós. Gosta de dizer, oh Deus, muito obrigado, Deus, que eu não sou como aqueles outros. Oh, você se imagina melhor do que os outros? Você não sabe que Deus ama a todas as pessoas igualmente? O mesmo vagabundo que você vê na rua, Deus ama aquele homem e quer salvá-lo dele mesmo. Você sabe que a maior bênção é que Deus faz você saber como você é. As pessoas gostam de se comparar uns com os outros. E por isso que, não precisa olhar, em Lucas 16, Jesus, quando ele falou que havia 2 homens, um que está no inferno neste momento. Isso não é parábola. E o outro estava descansando no céu neste momento. Oh, e tem possibilidade disso, Bernardo? Não precisa olhar, é Lucas 16. Só que o homem que estava atormentado para sempre no inferno, nas chamas do inferno, era um homem que vivia aqui na terra em todo esplendor. E o homem que estava descansado nas mãos de Deus em paz era um pobre mendigo. Por que Jesus mostrou essas 2 coisas? Para mostrar que você que tem dinheiro que vai para o inferno? Não. Para mostrar que o pobrezinho que não tem nada, que vai para o céu? Não. É porque esses 2, o pobrezinho e o rico, tomaram decisões na vida. O terceiro ponto que eu quero que você entenda é que tu vives segundo as decisões de cada dia. Oh, sim. Eu vou comprar um carro novo. Não é isso, não. As suas decisões são como acabamos de ler em Romanos 1:21. Adão e Eva
morreram porque decidiram viver do seu jeito. Durante esses dias, amanhã, todos os dias até o fim, até domingo, eu vejo que eu preciso falar, como Deus falou comigo, de uma coisa que você acha que sabe. Ele quer mostrar-nos o que é o Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Eu falei que Jesus falou de 2 homens que foram ao templo. Um fariseu, rico, que começou a agradecer a Deus. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como aquele pobre publicano. Você agradece a Deus porque você é melhor do que os outros? Não tem ninguém melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que você. Eu sou diferente porque Deus vive para mim. Sim? Deus é pessoal. A igreja fala coletivamente. O Evangelho é feito para você. Jesus Cristo nasceu com corpo humano na Virgem Maria para viver o que você não é capaz de viver. E quando eu falo Deus vive para mim, é porque eu descubro cada dia que Ele resolve. Eu não tenho falta alguma. Porque quando surgir alguma falta na minha frente, eu agradeço a Deus e não tenho falta. E você? É isso que você precisa. Eu quero que você conheça Deus para você nunca, em nenhuma situação, tenha falta alguma. Isso é possível se você crer que Deus vive para você. Eu não digo se você acredita. Eu não quero que você acredite que Deus vive para você. Eu quero que você creia que Deus é sua vida. E assim, você não vai ter problema de espécie alguma. Bernardo, você não sabe, meu Bernardo, o problema que eu tenho. Não precisa. Eu já tive câncer. Eu sei como ter câncer. Só fica preocupado só. Você vai ter câncer, ótimo. Morre. Não. Eu aprendi que Deus me deu fé para eu saber
Vai para Hebreus, capítulo 11. É importante esse verso. Possivelmente eu vou falar melhor isso aí nesses dias. Mas observe o que Hebreus 11. Hebreus 11, 1, você sabe de cor, não sabe? Infelizmente. Você sabe de cor. Eu quero que você saiba disso na prática. Na prática de todo dia. Porque observa o que diz o verso 6. Hebreus 11, 6. De fato, é uma coisa estabelecida. Não é uma coisa que você acredita. É uma coisa que Deus estabeleceu para você. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que duas coisas. Primeiro, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Ou você diz, é claro que eu creio que Deus existe. Ele não está dizendo que você crê geral que Deus existe. Ele está dizendo que creia que Deus existe para você pessoalmente. Isso é o primeiro. Deus existe em sua vida. Deus existe para você. Esse é o primeiro. Mas não só isso. Creia que Deus existe. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Um irmão me perguntou faz dias, numa reunião em Belo Horizonte, irmão, o que é galardoador? Aquele que pratica para você, que faz recompensa. Se você crê de verdade que Deus existe para você, Ele existe para você em toda situação. E recompensa você se você agradecer a Ele. Possivelmente, uma das maiores práticas que eu tive recentemente, que eu já tinha falado com você a respeito disso em Colossenses 4:2, que diz: perseverai em oração, vigiando nisso, com ações de graça. Por que vigiando? Porque Satanás só tem um objetivo: tirar Deus de você. Ele só tem um objetivo: tirar Deus da sua vida de todo dia. Mas quando você agradece a Deus, você está botando o diabo para correr. Qual é o seu problema?
Não importa. Não importa. Ninguém manda em seu problema quando você agradece a Deus. Vigiando para Satanás não poder roubar Deus de você. Como? Agradecendo a Deus. Eu sei, na prática da vida, toda vida que eu tenho um problema, ou uma falta, ou uma coisa falta, eu agradeço a Deus, não falta nada. Desaparece o problema. Por quê? Porque Deus vive para mim. Ele vive para você, se você quiser. Mas não é acreditar, é ter fé que Ele existe pessoalmente para você. E qualquer problema que você tiver, desaparece. Eu sei que você pensa que o seu problema é tão grande que só um médico pode fazer, ou só um poderoso pode fazer. Não existe ninguém mais poderoso do que o Deus que existe para você. Não tem. Ele é todo poderoso no céu e na terra também. Observe como eu vou falar com vocês nesses dias. O que é o Evangelho? Porque Deus deu o Evangelho para você. O Evangelho só pode beneficiar você através da fé que Deus te deu. Deus garantiu a sua palavra para você, dando você a fé para crer no que Ele é. Deus existe para você. Deixa que Ele existe. Não acredita não, filha. Acreditar não adianta. Deus é prático. Ele resolve. É seu testemunho. Amanhã vamos ver se na parte da manhã a gente vê o que é o Evangelho. O Evangelho é Deus vivendo para você. Não só aqui. Não precisa vir para Tauá para Deus te abençoar. Não, Deus vive para você. Ele quer cuidar de você em todas as coisas, em todo momento. Eu agradeço a Ele por cada um de vocês. Eu sei que vocês precisam conhecer Deus na prática. Não é na conversa. Não é religiosamente como Eva. Você não sabe que o diabo, Satanás, sabe muito mais do que você do Evangelho e de Deus. Ele foi criado, Lúcifer, na eternidade, no céu. Um querubim muito dotado de resplendor, que dirigia todos os anjos
em louvores a Deus e ele caiu. Não confia em você mesmo. Se Satanás podia atacar Adão, que tinha nele o Espírito de Deus, pode ficar sabendo que ele vai tentar atacar você em qualquer momento. O que você necessita é agradecer a Deus em toda situação, em todo dia, em todo problema, que Ele está cuidando de você. Só assim que Satanás afasta de você. A fé não é de uma só vez. A fé é contínua, agradecendo a Deus, porque Ele vive, Deus vive para você. Pai, agradecemos a Ti, porque mesmo com todas essas dificuldades desta primeira reunião, agradecemos a Ti, porque Tu estás querendo se revelar na prática, que Tu estás cuidando de cada um de nós, em o nome de Jesus.